Hoje eu quero começar esse nosso bate-papo falando de uma parábola. Eu não sei se vocês conhecem, eu até mandei recentemente essa parábola por e-mail para vocês, que é a parábola do cego, dos cegos, né? Dos sábios, cegos e do elefante. Alguém conhece essa parábola? Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Bom, a parábola dos cegos e do elefante é o seguinte. Existiam, 6 sábios cegos que foram expostos a um elefante. Cada um deles tocou uma parte do elefante, né? Então eles eram cegos, não conheciam esse animal, porque se eu falar com vocês assim, gente, um elefante, você vai conseguir na hora mentalizar o que é um elefante, né? Mas digamos que você nunca tenha visto um elefante, você seja cego, né? Que é o caso da parábola, e você é exposto a uma parte desse elefante. Então foi o que aconteceu aí com esses 6 sábios. O primeiro deles tocou a barriga do elefante. Então ele foi tateando a barriga do elefante. Para ele, o elefante era parecido com uma muralha. Ele descrevia o elefante dessa forma, porque era aquilo que ele tinha tido contato, né? O segundo cego sábio, ele tocou as presas do elefante. Para ele, o elefante era perigoso. Ele descrevia o elefante como algo, que trazia perigo. Olha a diferença de um cego para o outro, né? O terceiro, ele tocou a tromba do elefante. Para ele, o elefante se parecia com uma cobra. Então, ele descrevia o elefante como uma cobra, um animal parecido com a cobra, né? O quarto sábio cego, ele tocou a pata do elefante, aquela pata gigantesca, né? E ele falou que não, para ele o elefante se parecia com uma árvore, com um tronco de uma árvore. O quinto sábio cego tocou as orelhas do elefante, né? E ele falou, bom, parece um abanador, deve ser muito bom, inclusive para os dias de calor, né? Então ele descrevia o elefante como sendo algo, que abanasse ali, que pudesse trazer um vento, uma ventilação. E o sexto e último sábio cego, ele tocou o rabo do elefante. E ele descreveu que parecia uma corda de subir. Então, olha a diferença, Cada um dos sábios cegos, então a gente parte do princípio, que tinha uma sabedoria associada, porém eram cegos e não conheciam o elefante. Cada um deles tocou em uma parte do elefante diferente e cada um deles teve uma percepção diferente do que era o elefante. E depois eles se reuniram para chegar numa conclusão, do que era o elefante. E a verdade é que esses 6 sábios, eles não conseguiram chegar numa conclusão, porque para cada um deles tinha convicção que o elefante parecia com uma muralha, o outro que ele era perigoso, o outro que parecia com uma cobra, com uma árvore, com um abanador e até com uma corda, de subir. Eles não conseguiram entrar num acordo. E assim, a parábola termina. E a gente aprende, interpreta o que dessa parábola, gente? Que a gente tá certo até determinado, ponto de vista, ou sobre determinado ponto de vista. Então, o cego, por exemplo, que tocou a barriga do elefante, ele tá certo em dizer que o elefante se parece com uma muralha. Só que ele tá certo sob o ponto de vista dele. O cego que palpou, o rabo do elefante, para ele, o elefante parece uma corda de subir. E ele tá certo, mas ele tá certo sobre o ponto de vista dele. Então, a primeira lição é que a gente pode estar muito certo, ter muita convicção de algo, mas a gente não pode esquecer que essa certeza, ela tá relacionada ao nosso ponto de vista. E que isso pode ser só uma parte do todo. Isso pode não representar o todo. E aí que tá o grande, o grande aprendizado com isso. Porque a gente tem que entender que o todo, ele sempre vai ser maior do que as partes isoladas. Essa é a lição do elefante, Ele parece com cada um desses objetos, porém, quando junta um todo, ele se parece com um elefante. Nenhum desses sábios cegos conseguiu descrever como realmente o elefante é, porque o somatório das partes é muito maior do que cada uma das partes isoladamente, É o que o Cláudio está falando aqui, Muitos experts que não têm consciência do todo acabam atrapalhando. Por isso é fundamental o Mastermind. Cada um tem uma visão sobre o todo. Exatamente. Mastermind, gente, foi um termo que foi trazido pelo Napoleão Hill, que particularmente é meu autor aí favorito. Ele trouxe esse conceito de mente mestra,
alegando exatamente isso, que a combinação de mentes que buscam a mesma coisa é muito mais potente do que mentes isoladas, por mais geniais e brilhantes que sejam essas mentes isoladas. Então, a combinação de pessoas e mentes que buscam a mesma coisa é sempre mais proveitoso, mais positivo do que uma mente única e isolada. Então, esse também, né, essa parábola do elefante realmente confirma aí esse conceito, né, de mastermind, que é a mente mestra, né, a reunião ali de muitas mentes empenhadas em algo similar. E aí, gente, uma outra lição, né, que a gente tira com essa parábola. Então, a primeira lição foi que a gente está certo, mas depende do ponto de vista. Então, hoje você pode ter muita convicção de muitas coisas na sua realidade, no seu consultório. Você pode achar que algumas atitudes, decisões que você toma são certas, com base na sua perspectiva, no seu ponto de vista. E que esse ponto de vista, ele é só seu. Ele não representa o todo. E muitas vezes, se você tivesse uma visão mais global, mais geral, você se beneficiaria, porque no geral, o somatório das partes, ele é muito maior do que as partes individuais, né? Essa percepção individualizada que a gente tem. E a terceira lição é que a gente muitas vezes, né, descreve os nossos elefantes, pensa aí nos nossos elefantes como os nossos desafios, os nossos problemas. Quantos elefantes aí você tem que vencer no seu mês, na sua semana, né, na sua vida profissional? Então a gente costuma descrever os nossos elefantes sobre as nossas experiências. Então não tente comparar o teu elefante com o elefante do outro, porque vocês estão sobre perspectivas diferentes, sobre condições diferentes. Então, não julgue, né, o outro pelas suas experiências, porque realmente cada um está tendo uma percepção do todo de forma isolada. E aí, o que eu quero, né? Por que eu escolhi essa parábola? Por que eu quis trazer isso para vocês hoje, em plena segunda-feira, né? Primeiro, segunda-feira eu acredito que, por ser início de semana, né, é um dia que a gente precisa de uma pílula de energia, uma pílula de motivação. E eu sei que muitos colegas estão nesse momento extremamente desmotivados. Estão começando a segunda-feira, cansados pela semana que vai começar. Caramba, essa semana tá tão puxada, é muito paciente no consultório, tá explodindo a minha agenda. Ao mesmo tempo são pacientes que estão pelos convênios, então eles atrasam, eles faltam, eu não tenho a menor organização da minha agenda, eu não tenho a menor previsibilidade. Então, é um dia que, por um lado, pode representar a esperança, né, e a renovação de uma semana, de novas oportunidades, mas, por outro lado, para muitos colegas, representa um árduo, né, trabalho de ter que continuar fazendo algo que não tá curtindo tanto, mas que não vê outra opção, né, gente? Caramba, a gente estudou 6 anos de faculdade, quantos anos aí de residência cada um que tem uma especialidade teve aí um tempo de formação, quantos cursos você fez depois disso? Não é muito viável você pensar em algo fora da medicina, né? A gente fica meio limitado à medicina, limitado à especialidade que você escolheu e você acaba não fazendo, não sabendo como fazer diferente. Então, o meu intuito em trazer temas como esse na segunda-feira é trazer aquela motivação extra, tentar mostrar para vocês que, de repente, hoje o que você está vivendo, essa desmotivação, essa insatisfação, é a tua experiência hoje. Você está certo, só que sob esse ponto de vista que você está exposto hoje, com as experiências que você está tendo. E não quer dizer que não possa ser completamente diferente. Eu tenho certeza que aqui entre nós hoje, a gente tem colegas extremamente satisfeitos profissionalmente, realizados, que começam, né, que estão hoje começando a semana, mais uma semana, é igual o Shepard falava no Grey's Anatomy, né? Um excelente dia para salvar vidas. A pessoa tá ali na motivação, realmente se sentindo, né, vivendo a sua missão profissional. E outros de vocês estão indo quase que empurrados, quase que arrastados, cumprir o calendário, cumprir as obrigações da semana. Eu quero reforçar que o que diferencia vocês dois, né, que estão aí com sentimentos completamente diferentes, vendo a nossa profissão, a nossa rotina sobre perspectivas completamente diferentes, o que diferencia vocês é decisão. Primeiro, né? A Cláudia até fez uma postagem hoje super interessante sobre isso, sobre pensamento e pensar, né?
Se a gente não parar em algum momento para pensar, e aí envolve, gente, pensar é um verbo, né? É um verbo e por conta disso ele traz uma ideia de ação. Ele não é passivo, ele é uma coisa ativa. Você, para pensar, você tem que se esforçar, você tem que direcionar a sua ideia de pensamento. Eu quero pensar sobre tal assunto. Quantos de vocês hoje dedicam algum tempo para pensar? Quantos de vocês ativamente falam, bom, eu tenho que pensar na minha semana, eu tenho que pensar na minha carreira, fazendo disso um hábito realmente, né, ativo e não pensando? Porque o pensando foi o que ele falou hoje, né? Os pensamentos, eles vêm na nossa cabeça. Eles não são algo, né, ativo. Não, você está passivamente pensando na morte da bezerra, não é assim que a gente fala? E os pensamentos estão vindo. Então você pensa coisas aleatórias, coisas que não têm sentido, conexão nenhuma entre si. E você está aí embebido de pensamentos. Mas o ato de pensar, ele é diferente disso. E quando você faz, né, esse ato de pensar realmente ativo, você consegue identificar se você está feliz com a sua realidade, satisfeito, se você está realizado, se teria algo que você gostaria de mudar. E é difícil, gente, pensar esse ato, né, realmente ativo, porque isso gera desconforto. Tem muitas vezes que a gente não pensar sobre uma situação é mais confortável, porque você não mexe naquilo que está quieto, você não mexe naquele sentimento de insatisfação, porque quando você definitivamente se identifica insatisfeito, você vai precisar fazer alguma coisa. Ou você pretende ficar insatisfeito, se reconhecer insatisfeito e... Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre assim. Então, pensar pode gerar em você, dentro de você, algum sentimento de insatisfação e que a gente acha incrível que você se torne insatisfeito, mas tem que ser uma insatisfação motivadora. Tem que ser uma insatisfação que vai ser capaz de te tirar dessa zona aí, né, de conforto, nessa zona onde você não está satisfeito. Então você tem que ter essa insatisfação que te dê um motivo para agir, que te dê um motivo para fazer diferente. Agora, tudo isso, gente, só vai acontecer quando você começar a pensar, quando você começar a refletir intencionalmente sobre alguns aspectos da sua vida. Então, quantos de vocês hoje estão, como eu falei, né, em situações profissionais que não curtem, que não escolheriam, mas que simplesmente se encontraram assim, viram que estão nessa situação e como se tivessem se surpreendido, né? Caramba, nem planejei estar dessa situação, não planejei depois de tantos anos de formado estar vivendo isso. Nada foi planejado, nada foi pensado de forma ativa, né? Não, você foi deixando a vida levar, você foi deixando as coisas acontecerem, você não criou oportunidades, você foi só reagindo às oportunidades que surgiram na sua vida. E aí é natural que você olhe para o seu redor, olhe para a tua vida e fale, caramba, eu nem me encaixo nisso, eu nem escolheria estar aqui, mas eu tô, né? E aí eu vou fazer o quê? Tô aqui, vou ficar aqui. E aí parece que você tem uma areia movediça no pé que não te deixa seguir adiante e fazer diferente. Então, qual que é, assim, o grande intuito desse meu bate-papo com vocês hoje? É sinalizar para vocês que vocês precisam parar para pensar e decidir, identificar se vocês estão vivendo o melhor que vocês poderiam em termos profissionais, se vocês estão recebendo o quanto vocês gostariam de receber, se vocês estão sendo valorizados como vocês gostariam de ser valorizados. Tudo isso, gente, se a resposta for não, só depende de você fazer diferente, construir essa diferença. Isso não vai acontecer e cair no seu colo como um presente divino, né? Ah, claro, eu tô insatisfeita, tô infeliz, tô cansada, queria um plano B na medicina, assim, queria fazer outra coisa que não fosse atender paciente. Ah, eu tô desgastada, a medicina já me saturou. E você cruzar os braços e achar que de uma noite pro dia você vai se reencantar pela medicina, ou você vai se reencantar pelos pacientes, enfim. Não vai acontecer essa coisa mágica e romântica que de repente você espera. O que vai acontecer é, ou você vai se enfiar, se atolar cada vez mais nessa areia movediça, ou você vai ter forças e buscar energia de algum lugar para construir uma diferença na sua vida. E essa construção, gente, só depende de você que está aí do outro lado. Se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, só depende de mim propor e construir essa mudança.
a gente fala muito sobre 7 pilares de um consultório lucrativo, de uma clínica lucrativa. A gente acredita que existe sim um passo a passo para você ter um negócio próspero, um negócio que lucra, um negócio que tem aí crescimento e realmente ali potencial para ser o que você merece que a sua profissão seja e que o seu consultório se transforme. E um desses pilares é a questão de pensamento. A gente fala muito de pensamento no Descomplique. Por quê? A gente acredita que existem 2 tipos de pensamentos. Pensamentos que são sabotadores, e eu não preciso nem explicar o que seriam esses pensamentos, né, gente? Eu posso dar exemplos, mas pensamentos sabotadores, o nome já diz, né? Te sabotam, te puxam para baixo, te trazem ali para aquela areia movediça. Quais tipos de pensamentos são esses, né, gente? Os medos, todos os medos são pensamentos sabotadores, medo de julgamento, medo da exposição, medo da crítica. Outro pensamento sabotador é a gente achar que é vítima, né? Aquela coisa do vitimismo. Meu Deus, a medicina tá assim assado, a medicina no Brasil foi desvalorizada, o médico, e se colocar numa posição passiva, isso traz para você um sentimento só de revolta e uma tranquilidade, como se tudo o que estivesse acontecendo com você não dependesse da sua ação, não dependesse da sua vontade, não dependesse ali do teu movimento, né? E não é isso, gente. Então, se você hoje tem algum pensamento vitimista, eu tô assim porque fulano, ou porque na minha cidade, ou porque o convênio, pare hoje de ter esse tipo de pensamento, né? É sabotador, porque você tem que entender que hoje você está no lugar que foi plantado por você. Pode ter sido anos atrás, décadas atrás, inclusive. Mas você está hoje onde você se programou ou não se programou para estar. Porque assim, a gente fala que fazer escolha é difícil, escolher, decidir. Mas até quando você não decide, gente, você está tomando uma decisão. Quando você não escolhe, você está fazendo uma escolha. Que muitas vezes é até mais difícil, né? Porque ficar na passividade, ficar naquela zona que a gente fala de conforto, é totalmente sabotador, nada acontece. Então, de repente você lá atrás não tomou decisões, que foram decisões, né? Que te colocaram hoje no lugar onde você tá. De repente um lugar que não te traz felicidade, satisfação e realização. Então, a gente tem que ter a noção que onde a gente está hoje, onde a gente vai estar daqui a 5 anos, está sendo plantado hoje por nós. O que você está plantando? O que você está semeando aí para colher daqui a 5, 10 anos na sua carreira? Na sua vida pessoal também, isso vale para qualquer aspecto, né? Então, dentro dos seus pensamentos, tente cortar, eliminar os pensamentos que te sabotam. E um deles é a questão do vitimismo. Se você hoje acha que você é uma vítima, né, da desvalorização médica, você é uma vítima dos convênios que exploram o médico, você é vítima do serviço público que, caramba, não faz reajustes adequados há não sei quantos anos. E você é vítima. Não. Se você tá no convênio e o convênio te paga mal, você tá no convênio por uma escolha sua. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que seja feito. Então, se você está no convênio e você aceita que seja feito isso com você, você não é vítima, não. Você está compactuando com essa decisão. Você aceitou que fizessem isso com você. Você está num serviço público que você odeia, que as condições de trabalho são péssimas, que não tem material para você trabalhar. E você é vítima disso? Não. Vítima é o paciente. Você não. Você está de comum acordo. Você escolheu estar nessa posição. E se não está satisfeito, faz diferente. Tá nas suas mãos fazer diferente. Então, só recapitulando a ideia dos pensamentos, né? Existem esses pensamentos sabotadores, que a gente tem que lutar diariamente com eles. E existem uma série de pensamentos que são potencializadores, impulsionadores, que vão te levar pra frente. É igual uma cama elástica, né? Te impulsiona, te propulsiona. Então, são esses pensamentos que a gente tem que tentar alimentar. Por exemplo, a gente tem que aceitar que a gente vai ser remunerado, que a gente vai ser reconhecido pelo nosso trabalho. Você tem que aceitar isso. Sabe essa ideia de, não, eu vou ficar em tal trabalho porque lá é o meu fixo, né? Lá eu tenho certeza que eu recebo. Cara, aceita que você tem uma especialidade, uma profissão que te permite ser livre. E essa liberdade tem ônus e bônus. Você pode não ter um salário fixo, por exemplo, mas ter um potencial de ganho muito maior por vincular isso ao seu trabalho, à tua produtividade.
Então aceite ser remunerado e reconhecido pelo quanto você trabalha, por mais incerto e instável que isso seja, né? Por mais instabilidade que isso te gere, de algum mês de repente ser um pouco mais, um pouco menos. Ao longo do tempo isso vai ter uma previsibilidade, você vai ter uma organização relacionada a isso. Então, hoje, que eu quero que fique desse bate-papo de segunda-feira aí, que a gente está começando o aquecimento para nossa Semana da Independência. Analise, pare e pense ativamente. O que tem hoje na sua realidade que não te traz satisfação completa? O que hoje te deixa com uma sensação ruim, né? De estar sendo realmente mal valorizado, você não está aí tão realizado quanto você gostaria. O que tem de errado? O que poderia ser mudado? O que poderia ser otimizado? E no final, você só vai chegar em respostas que envolvam a sua ação. Qualquer um dos problemas que você encontre, né? Seja satisfação pessoal, profissional, com o seu trabalho, com o tipo, né, de trabalho que você se enquadrou, qualquer coisa, você vai identificar aqui. Você pode fazer diferente, mas vai depender de uma ação intencional sua em buscar fazer diferente. Porque as coisas definitivamente não vão cair do céu. O trabalho do Descomplique, gente, muitas vezes é isso, né? Lembra que a gente começou a live de hoje falando da parábola dos 6 cegos sábios, né? Que a gente tá certo, mas sobre o nosso ponto de vista, que o todo ele é sempre maior do que as partes isoladas. O que o Descomplique faz muitas vezes é trazer para vocês essa noção do todo. É a noção de, olha, muitos colegas acham que o marketing, a gente estava até discutindo isso nesse fim de semana, que o marketing por si só vai resolver os problemas aí de agenda, de prosperidade, vai permitir que o consultório cresça. O marketing, gente, ele é a tromba, por exemplo, do elefante. O teu secretário, a tua secretária é o rabo do elefante. Então, se uma pessoa achar que o secretariado dela vai ser responsável por mudar o destino do consultório, essa pessoa tem até razão, mas é uma razão limitada, é uma razão baseada em um ponto de vista, tá?